do projeto Arte Suave no Caminho da Sabedoria, conversar agora com a pedagoga. Pedagoga, como é seu nome? Eliane. Eliane, você que é responsável pela parte pedagógica, então, lá do projeto. Isso, eu sou responsável pela parte pedagógica, onde nós trabalhamos com a formação humana, na construção daquele sujeito que busca aquele conhecimento realmente significativo. Né? Então, nós pegamos a parte técnica do jiu-jitsu, dos professores, e trabalhamos nas formações, para que eles levem isso para os polos, né? E juntamente com os alunos, ele trabalha na construção de um cidadão que possa ser realmente crítico, reflexivo e, acima de tudo, atuante. Eu vou perguntar uma coisa, meu filho também estuda, está fazendo faculdade de História, então uma faculdade que já tem referência de formação de professores. E na pedagogia ele falou que tem na questão da disciplina que a gente estava discutindo. Como é que você enfoca essa questão da disciplina na pedagogia? Ele está me explicando que Piaget tem umas teorias. Como é que vocês fizeram isso lá? Isso criou uma discussão. Eu falei, gente, a gente não pode falar tão complicado, porque o jornalista tem a obrigação de falar uma forma que o máximo de pessoas vão entender. Como é que vocês enfocaram isso? Porque a disciplina é um foco importante na arte marcial. É o primordial. Porque você vai estar dando para um professor aqui acabou de falar o seguinte: você não pode dar uma arma, ensinar uma arte marcial, você está dando uma arma para um cidadão. Né? Uma arma não letal, mas é uma arma que, dependendo de quem for, pode até se tornar letal. Então você não pode entregar isso. E como é que vocês trabalham? Que é isso que tem que ter a disciplina. Né? Como tem. Você não vai entregar um canhão na mão do maluco que vai dar tiro para comemorar Ano Novo. Vai explodir 3 casas. Então como é que vocês trabalharam essa questão de disciplina na parte. Vocês casaram isso aí, né? Pedagogia com a disciplina. Isso. Nós procuramos, principalmente nos primeiros meses de formação, trabalhar com os professores a questão cognitiva, afetiva, motor e social. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos com palestras educativas. Eu foquei bastante a questão de Piaget em relação ao desenvolvimento dessas crianças. Trabalhei com eles. Como nós atendemos crianças de 7 a 17 anos, eu procurei trabalhar com eles desde os 6 anos, né? Porque, na verdade, entra-se criança faltando um mês para ter 7 anos, né? Então, eu enfoquei bastante com os professores a diferença do aspecto cognitivo de cada etapa da vida das crianças. Então, eles pegaram todo esse processo, que foi longo, não foi feito numa só. Foi até um desafio, né? Porque quando você tem uma escola comum, você tem numa sala de, sei lá, primeiro, eu não sei, na minha época era alfabetização, já estou há muito tempo. Então mas você tem mais ou menos ali as crianças da mesma idade. Aí você passou para a próxima série, todo mundo mais ou menos da mesma idade. Na arte marcial você tem numa mesma sala uma criança, aí você tem várias idades, e eu achei o principal, você tem uma mistura também de classes muito grande. Porque você pega uma escola particular, você tem todo mundo classe média para cima. Na escola pública, uma certa classe. Ali é uma mistura, né? Então, nós procuramos, como você acabou de dizer, uma mistura, uma miscigenação. Então, isso de tudo, de idade, de classe social, de escolas, né, de bairro, é um caldeirão. Então, como o nosso foco é o educativo, nós trabalhamos muito em cima disso, porque o jiu-jitsu, na verdade, ele veio como um chamariz. Né? Porque o que nós queremos é a construção e a reconstrução desse ser, para que ele possa ser atuante numa sociedade onde ele vai render frutos, né? Vai sentir parte de alguma coisa grande. Isso, ele vai sentir parte e ele vai fazer a revolução, né? A partir do seu bairro, a partir do seu polo. Então nós enfocamos bastante esse aspecto com os professores, em relação à metodologia e à didática diferenciada para se trabalhar com essa criança desde os 6 anos de idade. Entendeu? Lá vocês estão pegando de 6 até 17. Na verdade, de 7 a 17, mas algumas crianças entram faltando tipo 30 dias, né? Então, nós achamos melhor estar trabalhando o cognitivo dessa criança a partir dos 6 anos, para que os professores eles pudessem estar vendo a diferença de uma criança de 6 anos, né? A de criança de 7 anos, no início, como trabalham mais a parte técnica da arte marcial, eles ficaram meio... Se você está falando tudo para uma criança de 6 anos, ele vai ficar cabecinha, mas não quer dizer que ele está processando aqui. Não quer dizer que ele está processando. Então nós procuramos trabalhar com a parte teórica e trouxemos dos polos os alunos nessa faixa de idade para que trabalhássemos junto com os professores. Tem aquele movimento, aquele cansaço é bom para a criança, né? Porque aí ele é uma diversão, né? Você educa
divertindo e ensinando mesmo. Isso. Então, aí todos os finais de semana, como nós nos encontramos nos sábados, para ter essa formação, os professores, eles trazem, né, os anseios, porque eles têm muito anseio, aí eles trazem isso para a formação e nós trabalhamos em cima disso. Então, desde a preparação da aula, pegando o aspecto da técnica do jiu-jitsu, não deixando de lado a metodologia e a didática do educativo. Então, quer dizer, para você entender, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil casar a parte técnica do jiu-jitsu com a parte teórica do educativo. O esporte e transformar numa ferramenta. Isso é que eu achei maravilhoso. Eu falei com o Venâncio que ele quebrou um paradigma. Pela primeira vez, e olha, eu trabalho com isso há 10 anos, e o meu programa a gente só cobre jiu-jitsu, a gente não tem outra pauta. Eu não vou em MMA, não vou em karatê, a nossa pauta é jiu-jitsu no país inteiro, inclusive em outros países. Então você usar o jiu-jitsu como uma ferramenta para a educação, isso para mim é super inédito. Vocês estão inventando uma coisa, porque isso não vem pronto. Você acha que você não tem nenhuma referência, você não tem como abrir um livro e dizer, bom, como é que o professor fulano fez isso na década de 40? Não tem isso. Darcy Ribeiro não fez isso. Eu acho que não... Então, vocês estão escrevendo agora o livro a partir do zero. Isso é um desafio para você, inclusive, como profissional. Isso, é um desafio muito grande, porque assim, você constrói diariamente. Como você mesmo acabou de dizer, nós não temos onde buscar, temos uma referência a respeito disso. Então, nós trabalhamos todos os dias com algo diferenciado, construindo e reconstruindo. Porque o que eu digo para os professores, nós temos que aprender a construir e a reconstruir. E, então nós pegamos a arte marcial, pegamos a disciplina do jiu-jitsu, né? E trazemos isso para dentro da educação. Quem sabe você está criando uma coisa que amanhã as escolas possam absorver a partir da sua experiência. E o que eu falo, você ativa a criança lá e você tem um retorno. Você já pensou, isso tudo vai gerar um monte de conhecimento, né? E esse conhecimento, se ele não ficar em algum lugar, ele pode ser até perdido, né? Eu sei que no projeto eu não sei se tem isso, mas você já pensou em como é que vocês avaliam, vocês vão contar as histórias, vocês vão, até para os outros educadores, né, no país inteiro que tem, inclusive a parte, o professor de educação física, que a escola dele, que ele fez educação física, mas ele tem uma escola de primeiro e segundo grau que ele dá aula. Ele poder ter uma fonte, ele fala, essa ideia é legal, vou ter tem muito, aliás, eu não sei se você tem essa informação, hoje nós temos do jiu-jitsu milhares de professores de educação física que são faixa avançada, marrom, preta. Isso para eles vai ser uma fonte primordial de conhecimento baseado na educação. Não, a experiência do formador de atleta ele tem, mas não na parte educativa. Então, além desse processo todo, como você disse, é interessante porque a gente está montando um portfólio, né? Para que realmente haja essa pesquisa, para que outros que venham, eles não tenham que construir diariamente, novamente. Eles vão ter uma fonte de pesquisa onde eles vão poder reelaborar em cima disso aí. E o interessante é que nós não deixamos as escolas de lado. Eu faço parte pedagógica onde eu vou realmente até em loco. Eu não quero saber somente se o aluno está bem nos polos. Eu quero saber se esse aluno teve uma melhoria na escola, se esse aluno teve uma melhoria em casa. Entendeu? Na sua experiência de 1 ano, acho que vocês têm 1 ano. O que você achou assim? Claro que é uma experiência nova, mas o que você achou que já deu resultado? Eu vou te dar um depoimento aqui. Eu estava, acho que em Caldas Novas, em Goiás, tinha uma diretora de uma escola particular do interior de Minas, que chegou até mim e falou o seguinte, olha, ela patrocinou um projeto de jiu-jitsu da escola dela, ela fez isso. Eu falei, professora, mas por que deu a sua ideia de fazer isso? Ela falou, olha, meus alunos que eram de classe média alta, quebravam as torneiras, riscavam as portas, estavam desgovernados, vamos dizer assim, falando em... E ela disse que depois que colocou o jiu-jitsu, aquilo melhorou bastante. Aí, isso tudo bem, isso é um caso. Eu não sei se é possível multiplicar isso num país como o nosso. Você acha que a partir da sua experiência já de 1 ano, é possível? Já tem algum caminho a partir daí?
para disciplinar, para tentar... Porque quando a gente fala de disciplina, parece que é uma revolução. Eu entendi que a disciplina ficou muito separada da educação. Né? Os pais ficam meio perdidos. Na minha época batia, hoje não pode bater, mas também o que eu substituo de bater? Aí a criança não obedece, eu não tenho tempo, eu dou na mão da minha empregada. A professora de primária que vai ensinar o garoto a dar nó no cadastro, você sabe disso. Então, como é que nós vamos resolver tudo isso? Com essas crianças hoje que querem se manifestar na rua, que tacam fogo em ônibus e coisa e tal. Né? Olha, nós sabemos que hoje a população tem que trabalhar. E geralmente trabalha de manhã, à tarde, à noite. Então não tem tempo para os seus filhos. E acaba terceirizando a educação dessa criança, né? Então nós buscamos fazer esse acompanhamento nas escolas, onde há um relatório que os diretores e professores preenchem para a gente estar observando a evolução dessa criança. Se essa criança continua dando problemas, eu vou pessoalmente, junto com a assistente social, na casa dessas crianças. Porque não é no... Isso, entendeu? O foco está em casa, então nós vamos até casa. O percentual seu é alto ou é baixo? De criança que você não conseguiu resolver em primeiro lá no projeto e na escola, que você tem que interferir com a assistente social, é alto? Olha, o jiu-jitsu é um esporte muito chamativo, então as crianças gostam muito. Eu não vou dizer para vocês que nós vamos sanar 100%, não vamos conseguir isso, né? Mas eu sempre digo o seguinte, se a gente conseguir sanar 30%, já estamos num caminho, né? E assim, se salvar um para mim já tá bom. Entendeu? Então o índice, ele não é baixo, mas também não é tão alto. Nós procuramos resolver os casos, um de cada vez, pessoalmente. Nem sempre nós conseguimos, porque é o que acontece, inicia-se projetos e o projeto não vai até o final do ano, para-se o projeto, não dá-se uma satisfação para a comunidade. Então a minha preocupação quando eu enganjei nesse projeto foi saber sobre isso. Qual é o objetivo desse projeto? Porque como você disse... Não daria para você fazer nada, porque o ano já acabou. Isso, o ano passa muito rápido, né? E o importante foi que a Petrobras viu isso e nós vamos estar aí, se Deus quiser, por mais 2 anos, né? Isso é muito importante, porque a gente dá uma sequência. Em um ano não dá para se fazer muita coisa. Isso é muito importante. E como você disse, o nosso alvo é trabalhar com essa criança para que ela não fique solta nas ruas. Mas não quer dizer que nós estamos trabalhando somente com crianças, ou que tenha crianças, como você disse, drogadas, ou que não tenham uma cultura, ou que esteja solta. O discurso me assusta. Estamos tirando, como se uma cidade dessa de 2 anos eu tivesse 10 mil crianças andando. Não tem. Não é isso, né? Então, às vezes as pessoas, elas meio que deturbam a realidade, né? Então nós trabalhamos com... Colégio público só tem marginal e colégio particular só tem santinho. E não é isso, não é isso. Tanto é que hoje luta-se muito para entrar numa federal, numa universidade pública, né? Tu acha que esse projeto nós já estamos estourando tempo, então só para finalizar, eu acho que esse projeto do governo federal já é assim, um plano piloto, porque nós sabemos que nós vamos ter agora uma enxurrada de verba para a educação. Mas nem tudo se resolve só com verba. Que se tudo se resolvesse com dinheiro, não é? Vamos botar 50 bilhões de dólares na educação e vamos levar o homem a Marte em 2 meses. Não vai acontecer isso. Mas já é uma iniciativa. E isso aqui que vocês estão fazendo já é um plano piloto. Eu acredito que sim. E o seu trabalho é muito importante, por isso que eles focaram na educação. Porque eles vão ter a verba, mas não sabem bem o que fazer com ela. E você, eu acho que tem que aumentar salário, mas não é só isso. Você tem que melhorar o equipamento da escola, mas não é só isso. Né? Que senão comprava ambulância e acabava o problema da saúde. Dava aumento para o médico e acabava o problema da saúde. Não é isso. São muitas coisas que acontecem. Mas já é um primeiro passo. Resumidamente agora, qual é o seu objetivo para o ano que vem? O que você acha que você mais acertou? O que você acha que mais errou? E o que vocês vão readaptar para o ano que vem? Então, como eu disse para você, por ser o primeiro ano, há muita coisa a ser reelaborada, né? Porque, como você disse, não tem uma pesquisa a respeito do esporte educativo dentro do jiu-jitsu. Não se tem. Em lugar nenhum do mundo eu tenho conhecimento. Em lugar nenhum do mundo. Então, assim, há erros. Mas o que é importante do erro é que com o erro você consegue reconstruir melhor. Porque quando você acerta 100%, você acha que você não tem que melhorar em nada, né? Então eu sempre passo isso tanto para os professores quanto para os alunos. É necessário errar, porque através do erro você consegue se reconstruir, se reelaborar melhor. E meus filhos da única maneira que eu podia, acertando e errando. Porque não vem com manual de instrução.
Não tem mecânico para você consertar. E você tem que acertar mais do que erra, mas você vai errar. Tem coisas que hoje, aos meus 50 anos, eu não faria, mas eu sou de uma geração, aí a gente aconselha para os filhos dos nossos filhos. Minha mãe veio da geração que se educava batendo. Aliás, a educação no Brasil começou na década de 50, o professor tinha o poder de dar palmatória, né? Dava reguada, era normal. Eu peguei o final dessa fase. Meus filhos já pegaram a fase totalmente sem isso. Então, aí, como você disse, há uma diferença na educação passada da educação contemporânea, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o nosso objetivo maior é estar continuando com o projeto e estar melhorando a parte social e educativa dessas crianças. Trabalhar com a cultura que elas trazem de casa, entendeu? Com o que nós temos a oferecer para que elas consigam fazer essa articulação, né? E possam realmente ser cidadãos que possam realmente construir, reconstruir, ser atuantes, porque às vezes... Criticarem e até ter o direito de se rebelar contra o que já tem, senão a gente não evolui. Eu criei meus filhos assim, até... E se rebela até demais, né? Mas eu acho importante, porque se eles só me obedecessem, eles não sairiam da década de 60. Da década de 70, que é a minha década. Então a gente tem que... Eu falo para eles, ó, o país agora é de vocês. Ah, mas a educação tá ruim. O que você vai fazer para melhorar, então? A poluição, o que você vai fazer para despoluir? É o que eu sempre digo para eles. Não adianta você ser crítico, pensante, que reconstrói tudo, mas você não é atuante. Você tem que ser atuante. Entendeu? Não é quebrando que se constrói. Entendeu? Você tem que votar. Modulando, entendeu? Se reformulando. Então é necessário que o aluno, que as pessoas, elas aprendam a ser atuantes, né? Porque ser crítico e reflexivo é fácil, mas vai atuar, né? Então vai atrás, vai pesquisar, né? Você vai para as passeatas, realmente você tem que votar consciente, você tem que aprender a se valorizar enquanto cidadão. Se preocupar, saber o orçamento, quanto é que gastou, as pessoas estão ganhando aquilo, então você tem um direito, não é um favor de aqueles profissionais que estão recebendo para fazer aquele trabalho e você exigir o melhor trabalho, mas saber pleitear, não é quebrando, não é fazendo a coisa de forma negativa, tem que ter uma atitude proativa. Professora, obrigado, parabéns aí. Eu acho que aqui nós estamos testemunhando eu falei para o Riverão, uma quebra de paradigma, um esporte igual uma arte marcial sendo usado como ferramenta educativa, é a primeira vez, se usou muito futebol, e não é só dinheiro, eu costumo dizer, o futebol que tem mais verba é o mais popular, mas quando você faz um evento de futebol, você tem que ter 2 batalhões de polícia militar na rua, um monte de segurança lá dentro, as torcidas quebram tudo. E a arte marcial que o pessoal achava que era violento, faz esse evento aqui, não tem um guarda municipal aqui, ninguém xinga professor. Então, quer dizer, não é porque o esporte, a arte, e às vezes eu não sei se só tem essa noção. Muita gente já me pergunta, aquelas almas mais sensíveis, né? Mas Jesus, por que tem que ter MMA? Por que tem que ter arte marcial? Ser tão violento? Eu falo, olha, o ser humano, primeiro ele gosta de se testar, de saber se ele é capaz daquilo. Segundo, que existe a violência. A sombra, a lei da gravidade e a violência existem, não tem como você eliminar isso de uma hora para outra. Então nós temos que formar, esse trabalho é muito importante, porque são formadores de mão de obra para as forças de segurança. Amanhã esse menino que tiver uma vocação, ele vai querer ser um policial civil, um policial militar, um guarda municipal. E ele vai estar atuando ali até contra a própria manifestação que hoje ele fez. Então, quer dizer, o jiu-jitsu tem a parte dela, agora, ele tinha antigamente, né? Ele tinha a parte esportiva e o formador de mão de obra para a segurança. E hoje, graças a vocês, ele tem a parte educativa. Isso é muito importante, porque nós colocamos sempre para os professores nas formações, porque eles são multiplicadores de opiniões. Então eles levam isso para os polos. E é importante também salientar que todas as sextas-feiras essas crianças participam de palestras. Palestras educativas, então isso é muito importante. E como o próprio Venâncio sempre diz, a arte marcial,
às vezes os pais ou a própria comunidade, como você acabou de colocar, vê a arte marcial como um bicho de 7 cabeças. É destrutivo, não é destrutivo, né? Então nós sabemos que ali prega-se realmente disciplina. Para você participar, você tem que ter disciplina, principalmente no jiu-jitsu. O objetivo primordial é a disciplina. Você pode estar andando de bicicleta e quebrar uma perna, você pode estar andando numa calçada e quebrar um braço. Não significa que você está numa arte marcial que você vai sair quebrado, que você vai sair machucado. Você vai aprender a se proteger. Isso, você vai aprender a se proteger com disciplina, com conhecimento, né? E o que é mais importante, né? Que você viu os atletas aí lutando, todos ganham. Todos ganham. Hoje não foi o campeonato, então todo mundo foi medalhinha de ouro, porque é um projeto educacional. Isso, como é um projeto educacional, lógico que sempre não tem como você desvincular a parte, porque na cabeça desses alunos, das crianças... Sair aqui amanhã lutando todo mundo e ganhando medalha mesmo, de verdade. Eles querem mesmo, entendeu? Eu ganhei, entendeu? Mas nós trabalhamos muito, nós focamos muito isso com eles. A última pergunta, eu já estou muito estourado, é uma coisa. O que eu tenho conversado às vezes, quando eu encontro com o educador, é o seguinte: a criança ela é preparada para vencer, né? Nosso mundo é competitivo, vencer, vencer, vencer. E no esporte, o vencer é muito raro. Você vai ter aqui amanhã 800 crianças, vamos dizer, numa chave que tenha 70 crianças, um vai vencer, 69 vão perder. Então, eu acho que você aprender a vencer também é uma coisa. Por que eu falo que o cara tem que aprender a vencer? Eu fico abismado que os atletas que são de alto rendimento ficam milionários, os grandes esportistas, e aí que ele se destrói, ali que ele vai para droga. Os artistas, quando ficam famosos, aí que ele se destrói. Então, o aprender a perder, no dia a dia você aprende até, né? Você não precisa, mas teria que ter uma preocupação do cara que foi um super vencedor. O que nós estamos fazendo com ele? Essa super exposição, super vencedor, sou bom demais, eu ganho todo mundo. E talvez até falta aquela questão da humildade que a arte marcial prega, né? Você tem alguma visão sobre isso? Então, eu vejo isso, a falta de se trabalhar a parte cognitiva, né, dessa pessoa. Porque quando você está exposto, né, todos os olhares estão sobre você, né? Então, são duas facetas difíceis, porque é difícil aprender a vencer, e como é muito difícil aprender a perder. Principalmente para a criançada. É muito difícil aprender a perder. Você tem que aprender a perder com categoria. E aprender a vencer com categoria também. Porque muitas vezes esse vencedor vai se tornar um perdedor lá na frente, né? Por falta de humildade, por falta de conhecimento. Meu filho, você não é tudo isso não. Isso é só o circo da mídia. Você não é o melhor do mundo, você não é uma coisa, você não é um Deus. A gente chama você de Deus de rei, mas não é de verdade. Isso. Então, acaba faltando, as pessoas se distanciam muito umas das outras quando elas estão mais altas, né? Eles estão no pódio, eles estão mais altos. Então, nós trabalhamos muito essa questão com as crianças e com os professores, que aprender a perder é difícil. E ser um vencedor sempre também não é fácil, porque é uma responsabilidade muito grande. Você vai estar exposto. E o que você vai fazer com essa exposição? Então é trabalhar o cognitivo, trabalhar o afetivo e trabalhar a pessoa, o ser humano. Você não é a máquina, você é um ser humano. Professora, estourou nosso tempo, todo mundo olhando ali, mas eu fiz questão de falar bastante tempo aqui com a professora, porque é um projeto educacional, é um negócio importante. Obrigado. Parabéns pelo trabalho.